Bom, vamos lá? Hoje a gente vai continuar o nosso propósito daquele livro Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. E hoje é o propósito, o número 4, né? Nós estamos fazendo uma série de dias, são 40 dias nesse livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, e hoje nós estaremos fazendo o 4º dia do propósito. Relembrando a vocês que vão participar desse propósito, que no primeiro dia nós falamos que tudo começa com Deus. No segundo dia, você não é um acidente. No terceiro dia, o que dirige a sua vida. E hoje nós vamos falar aqui no 4º dia, criado para ser eterno. Vamos fazer uma oração antes, para que Deus abençoe a nossa vida e nos ajude. São 40 dias, né? Nós estamos no 4º dia, nós temos mais 36 dias. Vamos orar. Nosso Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, pela graça do Senhor sobre cada um de nós, por mais essa semana, ou por mais esse dia, por mais esse mês, por mais esse ano, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajuda, dá força a cada um daqueles que estão comigo nesse propósito. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Recapitulando, no primeiro dia desse propósito, desse livro, Uma Vida com Propósitos, nós falamos que tudo começa em Deus. No segundo dia, que você não é um acidente. No terceiro dia, o que dirige a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o 4º dia do propósito, que é criado para ser eterno. Eclesiastes, capítulo de número 3, o versículo de número 11, diz assim: Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Um homem chamado Abraham Lincoln, ele disse certa vez assim: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para existir somente um dia. Não, o homem foi feito para a imortalidade. Esta vida não é tudo o que há. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. É como se nós estivéssemos nos preparando para uma grande apresentação. É como se fosse um momento de preparação e, na verdade, é exatamente isso que a vida é. Você passará muito tempo do outro lado da morte, na eternidade, do que aqui. Então nós passaremos muito mais tempo do outro lado do que desse lado. A Terra é um lugar de preparação, a pré-escola, o vestibular para a sua vida na eternidade, o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é com certeza uma preparação para a próxima vida, para aquilo que nós temos pela frente. É como se nós estivéssemos numa pré-escola, ou nos preparando para um exame de vestibular. E daqui a pouco, quando tudo isso terminar, nós estaremos de volta para a nossa casa. Você viverá no máximo, esse ator ele fala 100 anos sobre a Terra. Você que conhece a Bíblia, já leu a palavra de Deus, sabe que o salmista disse que o tempo de duração da vida de um homem são 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80, mas o que passa disso é enfado e cansaço. Então, o seu tempo são 70, 80, 100 anos aqui nessa terra, mas nós passaremos a eternidade do outro lado. O seu tempo na terra é como disse um homem chamado Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você e eu, nós fomos feitos para sermos eternos. A Bíblia diz que Deus tem plantado a eternidade no coração humano. Você e eu, graças a Ele, a esse Deus Todo-Poderoso, temos o impulso inato de ansiar pela eternidade. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim: que saudade do céu, que vontade de ir para lá. Como que nós podemos falar de ir para o céu, sendo que nós nem conhecemos o céu? Nós nunca fomos para lá. É que Deus, o nosso Deus, Ele plantou a eternidade dentro do nosso coração.
E, portanto, há um anseio dentro do nosso coração para a gente ir embora daqui. Essa que é a verdade. Isso ocorre porque Deus o projetou à sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. Para alguns, eu tenho, assim, eu não sei quando que esse vídeo será visto, né? Porque nós estamos fazendo um propósito, mas nós estamos fazendo esse propósito, e isso é bom que fique registrado, no meio de uma pandemia que tem ceifado muitas vidas. Muitas pessoas estão partindo. Primeiro nós começamos com ver pessoas de longe partindo. Agora são pessoas bem próximas de cada um de nós. Então, a gente não tem o controle da nossa vida. Nós sabemos que morreremos. Porém, a morte nunca será vista por nós como algo normal. Sempre a morte é injusta. Você olha uma criança morrendo e diz assim, foi tão cedo. Você olha um ancião partindo e você diz assim, poderia ter ficado mais tempo com a gente. Você vê uma mãe partindo e você fala assim, mãe poderia ser eterna, porque a morte é injusta. A razão pela qual sentimos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Então é um desejo que Deus colocou no seu coração e no meu coração vivermos eternamente. Um dia, o nosso coração parará de bater. Então será o fim do seu corpo e do seu tempo na terra, mas não será o seu fim. O seu corpo terreno é apenas uma residência temporária do seu espírito. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporário habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. Então nós estamos aqui morando nesse corpo sem pagar aluguel, sabendo que essa habitação temporária ela não nos pertence e que um dia nós iremos para a nossa casa eterna, para o lugar que Deus preparou para que a gente more para sempre. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. É a maior esperança, a maior expectativa de que nós estamos morando numa casa temporária. Se a vida na Terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas opções, céu ou inferno. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira opção. Ou passaremos a eternidade no céu, ou passaremos a eternidade no inferno. Seu relacionamento com Deus aqui na Terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Se aprender a amar Jesus, o Filho de Deus, e confiar nele, você será convidado, e eu também, a passar o resto da eternidade com ele. Entretanto, se nós desperdiçarmos o amor de Deus, desprezarmos o amor de Deus, o perdão e a salvação que ele nos oferece, com certeza, passaremos a eternidade longe de Deus. Passaremos a eternidade separados de Deus. Talvez você já ouviu falar num homem que se chama C.S. Lewis. É um teólogo e ele diz assim: existem dois tipos de pessoas. As que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e aquele a quem Deus diz, então, tudo bem, faça do seu jeito. Qual é o tipo de pessoa que você é, que eu sou? Que tipo de pessoa que nós somos? Aqueles que olham para Deus e diz, seja feita a tua vontade, ou aqueles que Deus olha e diz, então tudo bem, faça do seu jeito? Tragicamente, muitas pessoas terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver aqui na terra como se ele não existisse. Alguém disse que é possível sim viver sem Jesus aqui na terra, mas é impossível viver sem ele na eternidade. Quando você compreender, e eu também, plenamente,
que há mais na vida que apenas o aqui e agora e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, você começará a viver de forma diferente. Você realmente começará a viver pensando mais na eternidade. Você começará a viver à luz da eternidade e isso lhe dará nova perspectiva de como lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Subitamente, muitas atividades, metas e até problemas que pareciam importantes começarão a se mostrar como banais, insignificantes e até indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você e eu vivermos de Deus, menor todo o resto parecerá. Quando nós vivemos à luz da eternidade, os nossos valores mudam. Nós paramos de dar tanta atenção a coisas dessa vida, coisas que são irrisórias, pequenas, banais, fugazes, que vão embora. Você utiliza mais sabiamente seu dinheiro, seu tempo. Você passa a dar maior valor à sua personalidade, aos seus relacionamentos, em vez de valorizar sua fama, riqueza, realizações ou até mesmo os prazeres. Suas prioridades são reorganizadas. Manter-se em dia com as tendências, essa preocupação que a gente tem de descobrir qual é a tendência, qual será a próxima tendência, qual será o próximo valor popular. Todas essas coisas passarão a não ter tanta importância assim, porque essas coisas começam a se apresentar como coisas que permanecem em segundo plano. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa de Cristo que fez todas as coisas. Se o seu tempo e o meu sobre a terra fosse voltado para a sua vida, eu sugeriria que começasse a vivê-la imediatamente. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Você poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, mas tudo isso, com certeza, teriam consequências de longo prazo. Mas isso faz toda a diferença, porque a morte não é o fim para você. A morte não é o fim para mim. A morte não é o fim, mas é a transição para a eternidade. Porém, existem consequências eternas para tudo aquilo que nós fazemos na face dessa terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio em curto prazo. Vamos viver o hoje. Não se preocupe com amanhã. É claro que Jesus, ele diz para a gente viver cada dia, sabendo que cada dia nós teremos os nossos males, mas ele nunca disse para nós que não teríamos uma eternidade, não. Ele diz essas palavras para que nós tenhamos a consciência de que pode ser agora que a gente vai atravessar para o lado de lá. Então é assim, há muito mais na vida que apenas o aqui ou agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é todo o resto que você não vê e que está debaixo da superfície. Como será a eternidade com Deus? Como será? Com toda a franqueza, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandeza do céu. Seria como tentar descrever a internet para uma formiga e dizer para ela: olha, a internet funciona assim, assim, assim. A formiga não entenderia, com certeza não. Seria inútil. Não foram inventadas palavras que pudessem transmitir a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Mas ela complementa dizendo assim, ou ela completa dizendo assim: mas Deus já tem revelado pelo seu Espírito a cada um de nós. E é por isso
que nós temos tanto desejo de irmos para o lado de lá. Porque o Espírito Santo já tem revelado aos nossos corações o que nos esperam e é um futuro glorioso. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Nós sabemos que neste exato momento, Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os crentes amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade na terra e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens, com auréolas e tocando harpas. Muitos de nós temos essa visão da eternidade, né? Nós desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia, Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado para a criação, desde a criação do mundo. Nós estamos aguardando, ansiosos esse dia. Vou fazer mais uma vez menção de C.S. Lewis. Ele captou o conceito de eternidade na última página de As Crônicas de Nárnia, sua série de histórias infantis publicadas num só volume. E nesse volume ele diz: para nós, este é o fim de todas as histórias, mas para eles foi apenas o início da história real. Toda a vida que tiveram neste mundo foram apenas a capa e a primeira página. Agora, eles ao menos estavam começando o primeiro capítulo da grande história que ninguém no mundo jamais leu e a qual prossegue eternamente cada capítulo melhor que o anterior. Que esperança gloriosa! Que esperança que enche o nosso coração! O do pensar que nós estamos vivendo o agora ainda não. O agora, porque vem a nós o teu reino e o teu reino está entre nós. O ainda não, porque nós temos a convicção de que daqui a pouco nós partiremos, iremos embora daqui dessa terra. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas ela não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará neste planeta, mais do que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, o pensamento frequentemente, ou os pensamentos frequentemente sentimentais e superficiais, baseados na ignorância. Você já deve ter visto ou participado de velórios e as pessoas estão ali, enquanto os entes queridos estão chorando, algumas estão rindo, contando coisas que não tem nada a ver com aquele momento. Elas estão diante de uma cena que mostra o que realmente cada um de nós passaremos. Atravessaremos a margem do outro lado e nem assim muitas pessoas tomam conta da brevidade da nossa vida aqui na face da terra, pensam de formas superficiais, vivem uma vida como se não existisse o outro lado. Você pode sentir que é mórbido pensar a respeito da morte, mas na verdade não é saudável viver negando sem considerar inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade e não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si mesmo, era apenas uma preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso temer a morte.
porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo na terra, não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o seu nascimento na vida eterna. Que figura maravilhosa! Os 9 meses, alguns mais apressadinhos, nasceram de 7. Foram tempos de preparação para que você e eu viéssemos à luz, dar à luz, vir à luz, aparecer na luz. Mas depois desses 9 meses, nós chegamos e passaremos aqui um período de transição. E esse período de transição nós ainda não vimos, de fato, a verdadeira luz. A Bíblia chega a dizer a luz inatingível nesse mundo. Em comparação com a eternidade, nosso tempo na terra não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. Os atos dessa vida definem o destino da próxima. Deveríamos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe de nossa terra ou de nossa casa eterna, que é o céu, que é estar com Jesus. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto de sua vida. Viva hoje como sendo o primeiro dia do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último da sua vida. Matthew Henry disse: necessário que o assunto de cada dia seja preparar-se para o nosso último dia. Você que está me ouvindo aqui nesse momento, viva esse dia como se fosse o último dia da sua vida. Não como se fosse o primeiro dia do resto de sua vida, mas como se fosse o último dia da sua vida. Eu costumo dizer, hoje estou pastoreando uma igreja local e no domingo, quando nós recebemos as pessoas, logo ao iniciar o culto, eu costumo dizer assim: tenham consciência de que este pode ser o seu último culto. Eu quero replicar essa frase com uma adaptação. Tenhamos consciência de que esse pode ser o nosso último dia na face dessa terra. E sendo assim, nós vamos pensar sobre o nosso propósito. Lembra? Para você que está chegando agora, está vendo esse vídeo a partir desse momento, nós estamos numa série de palavras de 40 dias. Nós estamos no 4º dia, hoje é o 4º dia. O primeiro dia nós falamos sobre tudo começa com Deus. O 2º dia, você não é um acidente. O 3º dia, o que dirige sua vida. E esse é o nosso 4º propósito. E cada dia, nós temos um tema para pensar, nós temos uma reflexão para fazer, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Acompanhe, volta lá, dá uma procuradinha na página da nossa igreja, você vai ver que lá nós temos todos os outros. Nós estamos com esse propósito na página da igreja, nós estamos com esse propósito na página do Face, na página do YouTube, no Insta da igreja, e também nós estamos no Anchor, que é uma plataforma de áudio, está lá também. Então, às vezes você está na estrada dirigindo aí, né, e não pode ver o vídeo, mas você pode ouvir. Você pode ouvir. Então hoje, para encerrar esse 4º dia do nosso propósito, um tema para reflexão: há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. Um versículo para memorizar: este mundo está desaparecendo juntamente com tudo que ele deseja, mas se você tiver, ou se você fizer, a vontade de Deus viverá para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Uma pergunta para meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é hoje
a única coisa que eu deveria parar de fazer e a única coisa que eu deveria começar a fazer. Vamos devagar e recapitular, porque é muito importante que cada dia você faça esse propósito e pense faça essas considerações finais do capítulo. Vamos lá. Um tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. Um versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João 2,17. Uma pergunta para meditar. Uma vez que fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que eu deveria parar de fazer? E qual é a única coisa que eu deveria começar a fazer? Entenderam? Esse foi o nosso quarto dia. Amanhã, se o Senhor assim permitir, nós faremos o quinto dia. E o quinto dia terá como tema enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a sua vida? Diz Tiago 4,14. Ana Ni diz, nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Até amanhã, se o Senhor assim permitir, Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar firmes no propósito? Vamos ficar firmes no propósito? É apenas o quarto dia. Amanhã nós teremos o quinto dia e com certeza seremos abençoados e abençoadas. Deus abençoe a sua vida e até mais. Mas vamos fazer uma oração para encerrar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por todos aqueles e aquelas que estão acompanhando, meu Deus, esse propósito, uma vida com propósitos. Nós esperamos que as coisas mudem na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Pai, ajuda, meu Deus, cada um dos teus filhos e filhas, Senhor. Sustenta debaixo das mãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais.